Boa noite, igreja. Eu me chamo Euriano, esposo da Rosinha, pai da Liz, pai do nenenzinho aí de 13 semanas, que sexta-feira escutei o coração batendo ali, vendo pela tela de ultrassom. Muito feliz de estar aqui essa noite. Hoje nós entramos no nosso segundo mês da campanha Juntos. É a nossa quarta semana da campanha Juntos. E nós tivemos aqui já o pastor Armando falando conosco, fazendo a introdução dessa campanha. E logo depois ele fez a primeira semana falando sobre a importância de viver relacionamentos. Depois o Hamilton esteve aqui falando conosco sobre como podemos alcançar muitas pessoas para Cristo. Semana passada o Dário esteve aqui falando sobre o que constrói e o que destrói relacionamentos. E hoje nós vamos falar como promover crescimento mútuo. Como viver essa mutualidade, como eu faço para promover o crescimento espiritual na vida do meu irmão. Mas antes de entrar no texto, eu quero orar aqui com vocês, amém? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, mais um domingo aqui na tua casa, Senhor Deus, junto com outros irmãos, louvando o teu nome, Pai. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, Deus. Te peço que o Senhor continue derramando da tua graça sobre nós, continua derramando da tua graça sobre a tua igreja, continue derramando a tua graça sobre a nossa nação. Hoje um dia muito importante para a nossa nação. Então que o Senhor continue fazendo a tua vontade, Senhor Deus, nessa nação, na vida de cada um que está aqui, Pai. Nos abençoe essa noite, Pai, que o teu Espírito Santo possa levar essa mensagem, Deus, à mente, ao coração das pessoas que estão aqui, Senhor Deus. Que seja o teu Espírito Santo falando para cada um delas. É o que eu te peço, te louvo, te agradeço. Amém. Deus tem um plano para cada um de nós, cada um aqui. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para a pessoa que está aí na cadeira, ao seu lado, para cada um de nós. Deus ele pode ter planos específicos para cada um de nós, planos que vão diferir um do outro. Às vezes o que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você. Muitas vezes Deus tem para alguém, aquela pessoa ali vai casar, vai ter 4, 5, 10 filhos, outro não, esse aqui vai ter só um filho. Esse aqui vai cursar, quem sabe, medicina, esse aqui vai fazer outra coisa. Enfim, Deus tem planos específicos para cada um de nós, direcionamentos específicos. É por isso que quando nós oramos, nós pedimos a Deus que seja feita a vontade dEle em nós. Que os nossos planos, que os meus planos estejam de acordo com o plano de Deus para a minha vida. É assim que nós fazemos a oração, para que haja esse acordo entre os meus planos e os planos de Deus. Porém, Deus ele tem um plano universal. Deus ele tem um plano que atinge todos nós, que não vai diferir de ninguém. Que é o mesmo plano que é para mim, é para você, é para quem está ao seu lado, é para quem está assistindo de casa agora na internet. Deus tem um mesmo plano, e o plano é esse: nos tornar cada vez mais parecidos com a pessoa de Jesus. Esse é o plano, é o grande plano, nos tornar cada vez mais parecidos com a pessoa de Jesus. Paulo escreveu sobre isso lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho, para sermos conformes à imagem de Jesus. Então esse é o grande plano, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais do caráter de Jesus, para que nós possamos cada vez mais ser mais parecidos com Jesus. Esse é o grande plano. Por isso, toda a vida cristã, ela é um exercício para mudar o nosso caráter e nos preparar para a eternidade. É isso que nós fazemos aqui, na nossa vida cristã. E nenhum de nós pode abrir mão disso. Nenhum de nós podemos abrir mão dessa mudança, abrir mão desse crescimento, abrir mão desse aperfeiçoamento de Cristo. Nós não podemos abrir mão disso. Afinal, nós somos eternos. Você sabia que você é eterno? Você sabia que a pessoa que está aí do seu lado, que você está tocando nela, ombro no ombro, é eterno? Somos eternos. Porque a partir do momento que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a eternidade ela já começou para nós. Mesmo vivendo em um mundo caído,
mas essa eternidade já começa para nós. Tem uma música do Raul Seixas que diz: eu não preciso ficar sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Muitas vezes, como cristãos, nós estamos fazendo isso, sentados no nosso apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar ou esperando a volta de Jesus. Não, porque esse tempo que nós temos aqui na terra, nós temos algo para fazer. O reino dele já começa a ser implantado aqui, através de nós. É o já, mas ainda não. E para isso eu preciso me aperfeiçoar em Cristo. Para isso eu preciso crescer em Cristo. Porque a santificação, ela é um processo. Ela é um processo que ela não vai ser concluído aqui. Ela vai ser concluído lá na glória. É um processo. É um processo com dias de lutas e dias de glórias. Tem dia que você está que nem Josué, derrubando muralha. Tem dia que você está que nem Elias, se escondendo dentro de uma caverna. É dias de lutas e dias de glória. Deus, inclusive, Ele usa essas circunstâncias. Deus vai usar tanto as vitórias, como Deus vai usar as lutas. Deus vai usar os sofrimentos que nós enfrentamos no dia a dia para nos aperfeiçoarmos. Isso faz parte da jornada. Porém, Deus ele tem um outro instrumento muito poderoso para nos ajudar nesse aperfeiçoamento, nesse crescimento. E esse instrumento são as pessoas. São as pessoas que Deus coloca no teu caminho, são as pessoas que caminham contigo, que está aí do teu lado. Porque ninguém ou quase nada nessa vida cresce sozinho. Se você olha para uma planta, a planta ela precisa de poda, a planta precisa de adubo, a planta precisa de muita coisa, assim como os animais também. Os animais precisam da natureza, precisam de um cuidador, de uma proteção. E nós, seres humanos, também, nós precisamos. Até o dia da nossa morte, nós vamos continuar dependendo de outras pessoas para nós crescermos e para nós amadurecermos em Cristo. Esse é o plano de Deus. Até o dia da nossa morte. Deus ele não nos constituiu para vivermos sozinhos, mas Deus nos constituiu para vivermos, qual é o tema da nossa campanha? Juntos. Nós não fomos feitos para viver sozinho, nós fomos feitos para viver em comunidade, para vivermos juntos. Por isso que o relacionamento, por isso que a vida em comunidade, por isso que o GR, o grupo de relacionamento, ele é tão importante no plano de Deus, amém? Quem aqui considera o GR como algo importante para o seu crescimento espiritual? Glória a Deus. Se por acaso você está aqui e você nem sabe o que é GR, ou você sabe o que é, mas não tem um grupo de relacionamento, aí eu te convido para quando acabar, passar ali no Conexão. Ali com certeza alguém vai encaixar um GR ali próximo da sua casa. Ou então você pergunta para alguém que levantou a mão, diz assim, onde é o teu GR para poder eu participar também? Quero observar dois textos aqui com vocês. Romanos 12, 10 e Hebreus 10, 24, vai aparecer aí no telão. Romanos 12, 10, Paulo diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Hebreus 10, 24, diz o seguinte: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Observe que Deus manda nos fazer uns aos outros. Quer dizer, é uma via de mão dupla. Eu faço por mim, você faz por você. Eu faço pela outra pessoa, ela também faz. É uma via de mão dupla, uns aos outros. Em Romanos 12, 10, Paulo diz, preferir em honra, ou seja, dar lugar de destaque à outra pessoa. Eu destaco o meu próximo, eu honro o meu próximo. E nós fazemos isso um ao outro. Já o autor de Hebreus fala em incentivar ou estimular o outro ao amor e à prática do bem. Eu sou estimulado, eu sou incentivado ao amor e à prática do bem, e eu estimulo e eu incentivo o meu próximo ao amor e à prática do bem. Eu não vou incentivar a briga, ao ódio, a contenda. Eu incentivo ao amor e à prática do bem. Tem um gesto simples que faz com que as pessoas sejam mais motivadas,
faz com que elas superem seus limites, que é o fenômeno os aplausos. Quem aqui gosta de frequentar estádio de futebol vai saber o que eu estou dizendo. Aqui no nosso estado nós temos 2 times de grande torcida, né? Tanto Ceará quanto Fortaleza, qualquer jogo aqui dá 30 mil para cima. Qualquer um dos 2 times. Ali no estádio você vê ali a torcida, ela começa a vibrar, a torcida começa a gritar o nome dos jogadores, começa a aplaudir. Isso motiva o time. Isso faz com que o time vá para cima. É por isso que qualquer time no mundo inteiro, ele prefere jogar dentro de casa. Porque o mando dentro de casa conta muito, por conta desse estímulo. Isso ajuda a empurrar o time. Dizem que a torcida é a camisa 12, né? O 12º jogador, porque ele ajuda a empurrar o time. Esse incentivo, esse estímulo, esse aplauso. Até o bebê, ele entende essa linguagem. O bebê, quando começa a engatinhar, começa a dar os primeiros passos, aí a gente está lá, o pai mais besta fica lá, oxe, bebê, ô neném. Que muda até o nosso jeito de falar, não é verdade? É porque nós nos tornamos mais empáticos, né? Então, nos abaixamos e falamos que nem um bebê. Pena que muitas vezes não somos empáticos com os adultos também, né? Mas assim, e o bebê entende isso, ele se sente motivado. A criança ela se sente motivada quando numa apresentação da escola, por exemplo, um balé, um futebol, teatro, ela olha onde ela está, ela vê ali os seus pais na plateia, torcendo, vibrando. A criança se sente motivada por isso. Por outro lado, as pessoas elas são destruídas através de palavras, através de gestos de desestímulo, através de piadas que soltamos muitas vezes. As pessoas elas se destroem com isso. Por isso é que Deus recomenda aos seus filhos que estimulem e incentivem uns aos outros. Ele estimula isso porque o plano dele, que nós lemos lá no começo, falamos no começo, é nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o plano. E por isso eu preciso incentivar e eu preciso estimular o meu próximo. E na palavra de Deus nós encontramos diversas maneiras que nós podemos fazer isso. E aqui eu vou passar algumas com vocês. A primeira é reconhecendo e verbalizando o valor que o outro tem. Então, eu reconheço a pessoa, mas além de reconhecer, eu falo, eu abro a boca, eu verbalizo. Eu reconheço e verbalizo o valor que o outro tem. Sabe com quem nós podemos aprender a reconhecer e valorizar o outro? Sabe quem é que pode nos ensinar a como reconhecer e valorizar o outro? Próprio Deus. Deus ele reconhece a liderança de Moisés, confiando nele mais do que o próprio Moisés. É o episódio da sarça ardente, lá em Êxodo capítulo 3. Deus ele reconhece a força e a coragem de Josué. Deus reconhece a força e a coragem de Gideão. Deus vê em Jeremias coragem e lhe dá autoridade para profetizar. Ele diz, inclusive, para Jeremias que o escolheu como profeta desde o ventre da sua mãe. Deus ele faz isso e Deus reconhece e verbaliza o valor do seu filho. Reconhece e verbaliza o valor de Jesus. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus foi batizado por João Batista, logo depois que ele sai das águas, o texto diz: e eis que uma voz do céu dizia: esse é meu filho amado, a quem me dá grande alegria. Deus ele faz isso, ele reconhece e verbaliza. Hoje nós não temos essa voz audível de Deus, porque a sua vontade está registrada na palavra de Deus, na palavra escrita. Porém, além da palavra, Deus utiliza o seu corpo, Deus utiliza a sua igreja, Deus vai utilizar cada um de nós para ser a voz do Senhor. Vai utilizar eu, vai utilizar você, vai utilizar o seu próximo para estimular e valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso começando dentro de casa, tá? Estimulando e valorizando nossa esposa, nosso esposo, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos, os nossos amigos, os nossos irmãos da fé aqui na igreja. É assim. E tudo isso começa através da aceitação. Lá em Romanos 15:7, Paulo diz assim: portanto, aceitem-se uns aos outros
da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Aceitem uns aos outros como quem nos aceitou? Cristo. Eu já escutei algumas vezes, conversando com pessoas, falando de Jesus para algumas pessoas, e elas dizerem assim: não, eu não estou preparado ainda não para ser crente. A gente fala de Jesus, a pessoa pensa logo em religião. É porque eu preciso deixar isso, eu preciso deixar aquilo, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo, e começa a colocar empecilhos, dizendo que não está preparado ainda. Pobre engano, porque você nunca vai estar preparado, porque quem promove essa mudança em você é o próprio Jesus. Então não tem como você se preparar para aceitar aquele, que é Ele quem vai promover a mudança na sua vida. Então Ele nos aceita. Rejeitar, desprezar, diminuir ou simplesmente ignorar é o que nós fazemos sem muito esforço. Se torna até mais fácil da gente fazer. Por isso que pessoas estão cheias de desestímulo por aí, dessas marcas de rejeição, marcas de desestímulo, porque acabamos fazendo isso com bem mais frequência. Todo o tempo estamos fazendo comparações e projetando os nossos pontos fortes nos outros, só para nós concluirmos que ninguém vai alcançar o nosso padrão. Eu projeto esses pontos fortes no outro, só para dizer que não, aquele ali não dá para conviver comigo não, porque ele não está na minha altura, ele não está no meu padrão. Criamos uma guerra com qualquer pessoa, porque ela não age da forma que eu gostaria que ela agisse. E aí eu crio uma guerra com a minha esposa, eu crio uma guerra com o meu esposo, eu crio uma guerra com os meus filhos, eu crio uma guerra com os meus amigos. Fazemos isso até na igreja. Enquanto líder de GR, que acontece na minha casa, eu sei exatamente quem chega às 19h30. Deu 19h30, tem gente batendo no portão. Preciso nem perguntar quem é, eu já abro sem nem precisar perguntar, que eu já sei quem é. Como eu sei quem chega depois das 20 horas? E se você é do meu GR e está aqui, por favor, nem se mova muito, que é para o pessoal não reconhecer você, tá bom? Eu sei exatamente quem chega nesse horário. Agora é o seguinte, eu vou, por acaso, estimular que a pessoa se atrase, incentivar esse atraso? Não. Como eu também não devo incentivar o julgamento por parte de quem chegou cedo. Eu não posso incentivar esse tipo de julgamento. Paulo compreendia que só Deus é perfeito. Por isso Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 14, verso 10. Ele diz o seguinte, por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. O tribunal, ele é divino. O padrão, quem estabelece é Deus. O padrão de Deus é um padrão perfeito, é um padrão que nós não iremos alcançar. Mas mesmo assim, o Deus perfeito, Ele não nos rebaixa. O Deus perfeito, Ele não nos acusa. E é por isso que nós precisamos ter relacionamento com esse Deus para aprender com esse Deus. É com Ele que nós aprendemos. Só o diabo é que insiste em destacar as nossas fragilidades, que insiste em destacar a fragilidade dos outros. Quem faz isso é o diabo, não é Deus. Estava conversando no último encontro do GR, nós entramos nesse assunto, e conversando sobre isso, sobre como muitas vezes nós, sem mesmo querer, sem nem pensarmos, nós estamos trabalhando mais para o diabo do que para Deus. Sem nem querer, sem nem pensar sobre isso. Isso acontece quando um irmão peca, um irmão comete um erro, e os dedos que apontam são bem mais do que as mãos que ajudam o irmão a levantar-se. E aqui eu não estou dizendo que a gente deve ser conivente com o pecado, mas se o irmão caiu, se o irmão pecou, eu devo ir lá e estender a mão para ele, para ajudar ele a levantar-se. Se ele não quer ajuda, aí eu vou orar por ele, para que Deus alcance ele em algum momento. Mas eu preciso dar esse passo, senão eu vou virar o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É o irmão que fica em casa, é o irmão que está tudo bem, porque eu estou em casa, porque eu estou salvo, porque eu, isso, eu, aquilo outro e tal. E ainda fico com raiva no dia que o meu irmão volta para casa, porque não é justo que ele voltasse. Senão eu vou virar
esse personagem. Todos nós vivemos em um processo de santificação que não será completo aqui nesse mundo. Então, ao invés de eu ganhar esse irmão que está mais para lá do que para cá, ao invés de eu ganhar ele para Cristo, o que eu faço é... eu empurro logo ele de vez. C.S. Lewis tem um livro chamado Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Não sei quantos já leram esse livro aqui. E é um livro muito interessante. Ele conta a história de um demônio chamado Maldonado, que ele tem um aprendiz de demônio chamado Vermilindo. E aí ele escreve várias cartas para o Vermilindo, ensinando a ele como desviar um irmão na fé. Então são diversas cartas. O demônio explicando, você vai fazer isso, aquilo, outro e tal. Aí tem um trecho que diz assim, está aí no telão. Faça você o que fizer, Vermilindo, faça você o que fizer, sempre haverá alguma bondade, bem como alguma maldade na alma do seu paciente. O negócio, Vermilindo, é direcionar a maldade para os seus vizinhos. Direcione a maldade para os seus pais, para os seus vizinhos, para os seus irmãos, para os seus colegas, com quem ele topa todos os dias. E transferir sua bondade a circunstâncias remotas, dirigindo a pessoas que ele nem conhece. Então ele vai ser muito bom com a pessoa que ele cruza na rua, que ele conhece ali nas redes sociais, enfim. Mas com as pessoas mais próximas, não. Tem até uma história antiga, né, que conta, que é o filho de um irmão crente que diz assim, papai, eu queria morar na igreja. Por quê, meu filho? Porque aqui na igreja isso é tão bom. Você é um pai tão bom, você é um marido tão bom. Então, muitas vezes, acontece isso. Você tem dificuldade em aceitar alguém? Você tem dificuldade de aceitar alguém no seu GR? Esse é um desafio que você deve enfrentar, porque Deus quer usá-lo para fazer essa pessoa crescer. Essa pessoa ela pode ser diferente de você, mas Deus quer usá-lo para o crescimento dela, através da sua aproximação e da sua aceitação. Aceitar significa reconhecer as diferenças como algo dado por Deus. Está lá em 1 Coríntios 12:6. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em nós. As formas são diferentes. Nós precisamos, enquanto igreja, manter a unidade, mesmo não tendo a uniformidade. Nós não somos responsáveis por criar essa unidade. Essa unidade quem dá é Deus, mas somos responsáveis por manter essa unidade. E a aceitação é uma das formas de mantê-la. Uma outra maneira que nós temos de reconhecer e verbalizar o valor de outra pessoa é dando atenção a essa pessoa. E note aqui que a aceitação e a atenção são coisas diferentes. Porque nós podemos aceitar alguém, mas mesmo assim não dar atenção àquela pessoa. É aquela história, é o seguinte, eu te aceito, mas o papo é o seguinte, é você no seu canto e eu no meu e estamos tudo resolvido. Aí no final o cara ainda diz, amém? Aí o cara, amém, estamos concordando. Não, não pode, é um passo, eu aceito a pessoa e eu dou atenção a ela. Ser alvo de atenção é o maior presente que alguém pode receber. É olhar nos olhos, é você parar tudo que você está fazendo para você ouvir a pessoa, para prestar atenção no que ela tem a dizer, ao invés de ficar se distraindo aqui com o celular. É uma dificuldade hoje em dia. A pessoa falando aqui, a gente aqui no YouTube, TikTok, WhatsApp, Telegram, o que tiver por aí, se distraindo no celular. Hoje em dia o bem mais precioso no mundo não é nem o tempo nem o dinheiro. Porque até então a gente dizia assim, né? O tempo mais precioso do mundo é o bem mais precioso do mundo é o tempo. Mas nem é nenhum nem outro. O bem mais precioso do mundo é a atenção das pessoas. Porque eu tendo dinheiro, eu posso até comprar o tempo da pessoa. Vou lhe contratar para trabalhar 8 horas para mim, de segunda a sexta. Eu estou comprando o tempo da pessoa. Agora, quem garante que eu estou comprando a atenção da pessoa? Não tem garantia. Então, o bem mais precioso é a atenção. Herbert Simon, Prêmio Nobel de Economia em 1978, a especialista no tema tomada de decisões, ele já alertava lá na década de 70 sobre isso. Ele tem uma frase que diz o seguinte: em uma sociedade rica de informação, temos uma sociedade
pobre em atenção. Imagina só, Herbert Simon está falando isso na década de 70, quase 50 anos atrás. Não havia redes sociais. Imagina hoje, com as redes sociais, com informações chegando a todo momento, a todo minuto, o celular todo tempo recebendo notificações, todo tempo querendo saber das últimas notícias, querendo saber do último meme. Um dia desse era o Bora Bill, hoje em dia ninguém sabe nem mais o que é, porque já passou, é rápido, é ligeiro. Então, todo tempo querendo saber das coisas, notícias verdadeiras, notícias falsas correndo a todo momento. Agora veja como Deus ele vai na contramão disso. Porque Deus ele presta atenção em você nos mínimos detalhes. Deus ele te dá atenção total. A palavra diz que até os cabelos de sua cabeça estão contados por esse Deus. Amém? Com Deus nós aprendemos que a essência dos relacionamentos não é o que nós fazemos pelo outro, não é o que nós damos ao outro, mas é o quanto nós nos dedicamos ao outro, o quanto de atenção nós damos ao outro. E muitos pais, muitos esposos acabam dizendo assim: o que é que eles querem mais? Eu faço tudo. O que eles pedem eu dou. Eu me sacrifico, eu trabalho demais. O que eles querem, eu não tenho mais o que fazer. O que é que eles querem? E a resposta é simples: eles querem você. Eles querem a sua atenção. Eles querem a sua presença. Eu lembro que o meu pai ele trabalhava muito. Então meu pai passava 3 dias fora de casa viajando, passava um dia em casa, depois passava 5 dias fora, passava 2 dias em casa. Então eu via meu pai muito pouco. E sempre quando meu pai chegava em casa, ele tentava trazer alguma coisa para a gente, né? Nem que seja um brinquedo ou então um saco de bala. Quem é da minha época era bala maluquinha, lembra? Maluquinha, pregava nos dentes. E a bala soft, que deixava a gente engasgava, não era? Muita gente aqui já se engasgou com bala soft. Então eu trazia isso para a gente. Agora sabe o que é que mais marcou em tudo isso? É quando ele chegava em casa e dizia assim: agora vamos fazer um negócio junto, vamos para a praia, todo mundo junto. Pai, mas é 6 horas da noite já, não tem problema não, é banho de lua. Vamos para a praia, vamos fazer alguma coisa juntos. Eu perdi meu pai com 17 anos, imagina só, se eu via meu pai em 3 dias, então se você contabilizar, foi muitos poucos dias que eu tive com ele, né? Mas essas coisas ficaram marcadas, a presença, a atenção que foi dada. Pense então na sua família, pense na sua casa, pense no seu grupo de relacionamento. Será que tem alguém carente da sua atenção, além da sua aceitação? Alguém que está perto de você e que não tem recebido a sua atenção? E se nós trocarmos algumas horas de navegação na internet e utilizar essa mesma internet, essa mesma ferramenta, para poder mandar um WhatsApp para alguém, mandar um Telegram para alguém e dizer assim: olha, lembrei de você, como é que você está? Estou orando por você. A gente pode utilizar essa mesma ferramenta, ela pode servir para o que é bom e para o que é mal. Eu utilizar essa ferramenta, que tal fazermos isso, gente? Sair daqui e fazermos isso, ou até ir na casa da pessoa, visitar outra pessoa. Ontem eu recebi uma mensagem do Lucas: rapaz, estou orando por você. Que coisa boa receber uma mensagem de outra pessoa dizendo: estou orando por você. Isso é muito bom. Então eu aceito a pessoa, eu dou atenção à pessoa, e outra forma de reconhecer e valorizar a outra pessoa é através da demonstração de afeto. E aqui nessa campanha Juntos, como já foi falado aqui, Daniel já falou inclusive, nós já estivemos juntos na praia, estivemos juntos lá no Eusébio. Eu vi aqui muitas mãos foram levantadas, né, que participaram das ações. Estivemos juntos em algumas ações de GRs, como foi falado ali no vídeo do aviso. Agora, pode ser que você que esteja aqui não tenha participado de nenhuma dessas ações, por achar que não tem nada para oferecer. Mas, não, como é que eu vou participar dessa ação do dia 8? Eu não sei pegar numa enxada. Eu não sou médico, eu não sei nem orar, eu tenho vergonha. Você pode estar pensando nisso. Como eu vou participar se eu sou tímido? Tem uma ação muito simples, um gesto muito simples, que eu quero que vocês vejam através desse vídeo aqui.
Muitas vezes você só precisa abraçar o outro. Muitas pessoas estão carentes de abraço, carentes disso. Quando você chega e você abraça uma pessoa, eu tenho certeza que se tivesse tempo de dar o microfone aqui, para quem participou dessa ação, e eu estou vendo aqui algumas pessoas que participaram, que estavam lá abraçando outras, os testemunhos são grandes aqui. Porque quando você abraça outra pessoa, a pessoa se desmonta no seu braço. E ali você tem a oportunidade de dizer para aquela pessoa que esse abraço que eu estou dando são os braços de Jesus, que não são os meus braços, mas é o de Jesus. E ali você tem a oportunidade de tocar coração com coração e falar de Jesus para aquela pessoa. É um gesto simples, que como a gente viu no vídeo, adultos e até crianças conseguem fazer. Abraçar o outro. Isso é afeto. Dr. Gustavo Sene, psiquiatra da Unimed, ele comenta em um artigo recente, agora da época já desse período da pandemia, que um abraço ele pode amenizar o estresse, pode melhorar a saúde cardíaca e favorece a ação do sistema imunológico, podendo aliviar, inclusive, os sentimentos de medo e insegurança. Muita gente com medo, muita gente inseguro, e que você pode chegar com um abraço através do afeto e ganhar aquela pessoa. Isso acontece porque nós fomos criados para o contato. O próprio Jesus, ele tinha essa necessidade, ele sentia isso. Lá em Lucas, capítulo 7, verso 45, Jesus fala para Simão, o fariseu. Simão o convida para a sua casa, para jantar em sua casa, só que Simão não o recebe como deveria receber. E ali Jesus fala para ele, não me deste o ósculo, não me deste o beijo, mas esta, apontando para aquela mulher que entra naquela casa e se ajoelha aos pés de Jesus, lava os pés de Jesus e beija os pés de Jesus, ele aponta para ela e diz, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. E Paulo, ele reforça essa recomendação, lá em Romanos 16, verso 16, Paulo diz, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. As igrejas de Cristo vos saúdam. Nós não temos essa cultura do ósculo, do beijo aqui no Brasil. Mas o brasileiro é um povo que gosta de abraçar, não é verdade? O brasileiro, ele dá abraço de frente, dá abraço de lado, dá abraço com tapinha nas costas. Gosta de abraçar. Você já deu um abraço hoje em alguém? Acho que não, foi? Alguém aqui já recebeu um abraço hoje? Assim que eu cheguei, eu recebi um abraço do Marquinhos. Pensa num abraço bom, quem já recebeu um abraço do Marquinhos sabe quanto é bom. Então, que tal a gente ficar de pé agora e fazer isso? Hein? Vamos lá. Dê um abraço naquela pessoa que está do seu lado, uma pessoa que talvez você nem conhece. Um abraço aquele fraternal, demonstrando o amor de Cristo através desse abraço. Coisa boa. Olha aí, ó, abraço com tapinha nas costas, sempre tem. Você que está em casa, abrace a sua esposa. Aproveite e abrace o seu esposo. Abrace os seus filhos, abrace os seus pais. Abrace quem está do seu lado. Demonstre o amor de Cristo através do afeto, através do abraço. Nós fomos criados para isso, para esse afeto. Nós somos uma família. Nós somos irmãos em Cristo. Nós podemos demonstrar isso através do acolhimento. Nós podemos demonstrar isso através do contato visual. Podemos demonstrar isso através de um aperto de mão, através de um tapinha nas costas, através de um abraço fraterno. Nós podemos fazer isso, nós somos uma igreja, nós somos família. E glória a Deus que a gente pôde fazer isso, foi muito bonito. Na pandemia eu fiz um verso no dia do abraço. Alguém por acaso sabia que existia o dia do abraço? Pois decora aí, dia 22 de maio é o dia do abraço. Então em 2020, no meio da pandemia, no dia do abraço, eu fiz um verso que dizia assim, hoje é dia do abraço, nem sabia que existia, mas diante da vida, diante da pandemia, um abraço vale hoje muito mais do que valia.
embora conectados, podendo se comunicar, reunidos em uma tela, não podemos abraçar. A gente se vê, se fala, mas não pode se tocar. Abraço não se vende, abraço é algo que se dá. Abraço é intimidade, é com o outro se conectar. Abraço é vida na vida, é amor, é amar. Quando isso tiver fim, quando a pandemia passar, e glória a Deus, passou, ao olhar para o outro, independente de quem será, pobre, rico, negro, branco, não apenas os que amo, mas todos possamos abraçar. Que possamos abraçar. Sair daqui, a gente possa sair abraçando todo mundo por aí, demonstrando afeto. Nós podemos reconhecer e valorizar o outro através da aceitação, através da atenção, através do afeto e também através da apreciação. Ser grato por outra pessoa e verbalizar isso. Falar para o seu filho, falar para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus irmãos, o quanto você é grato pela vida deles, o quanto você os amam. Faz quanto tempo que você não diz isso para a sua esposa, você não diz isso para os seus filhos? Eu te amo. Você pode fazer isso. Com os nossos irmãos aqui na igreja, você pode exercitar isso inclusive hoje. Sendo grato pela vida de cada servo que está aqui. Seja grato pelo centurião que está lá, lá na frente, te recebendo, orientando os carros. Às vezes você fica com raiva, porque o trânsito está parado. Não, ele está ajudando para que você ande de forma ordeira. Seja grato pela vida dele. Seja grato pela equipe de recepção, que chega aqui mais cedo do que todo mundo para poder te receber com um sorriso no rosto, né? Com um abraço. Seja grato pela equipe do Geração Futuro. Muitas vezes não dá para deixar o filho lá. Chega lá, não deu para entrar. É porque está faltando voluntário, então seja grato pelos que estão lá. Seja grato pela equipe do Conviver. Sair daqui, vai comer um hambúrguer, um pastel, alguma coisa ali. Mas está demorando muito a ficha. Seja grato pelas pessoas que estão ali servindo. Enquanto você está ali comendo, conversando com outras pessoas, tem gente servindo ali. Reconhecer e verbalizar o valor do outro é uma forma de promover crescimento, mas a gente tem outra forma aqui. E é orando pelo crescimento mútuo. É orando pela outra pessoa. Orando pelo crescimento espiritual da outra pessoa. Colossenses 4,12, Paulo fala, Epáfras, ele está falando de Epáfras, que é um colaborador no ministério de Paulo. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Paulo orava por Epáfras, que orava, e aqui a palavra de Deus diz que ele batalhava. Epáfras entrava numa guerra espiritual, numa luta espiritual pelos seus irmãos, em oração. E observe só o conteúdo da oração de Epáfras. Ele orava pelo crescimento espiritual dos outros. Ele orava para que os outros continuassem firmes na vontade de Deus. Pelo crescimento. Normalmente nós pedimos pela saúde, pedimos pelo dinheiro, pelo trabalho da pessoa, né, por esse tipo de coisa. Acho que poucas vezes pedimos pelo crescimento espiritual da outra pessoa, sendo que esse deveria ser o primeiro pedido. Porque quanto mais nos tornamos parecidos com Cristo, quanto mais nos aproximamos do seu caráter, aí as outras áreas da vida, elas vão se ajustando mais facilmente. Porque uma vez que buscamos ao Senhor, o que a palavra de Deus diz é que as outras coisas vos seriam acrescentadas. E já que não é algo comum, que tal nós aprendermos com quem fazia isso? Reconhecer e verbalizar, nós aprendemos diretamente com Deus. E aqui nós vamos ver nas atitudes de Paulo, do apóstolo Paulo. Efésios 3,18, Paulo nos ensina a orar para que o nosso próximo compreenda e seja cheio do amor de Cristo. Ele diz assim no texto: também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo.
Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. O amor de Deus é enorme, não tem como nós, seres humanos, compreender. Então, ainda que seja grande demais para ser compreendido, experimentem esse amor. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Ainda em Efésios, capítulo 1, 17, Paulo nos ensina a orar para que o nosso próximo tenha sabedoria. Ele diz: em minhas orações eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Sabedoria espiritual. Esse conhecimento de Cristo não se dá através de livros, mas é um conhecimento que se dá através do relacionamento íntimo com ele. E Paulo orava por isso. Em Romanos 15, 13, Paulo nos ensina a orar para que o nosso próximo seja cheio de alegria e paz. Ali o texto diz que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. Então, alegria e paz que fará com que vocês transbordem de esperança. Em 2 Tessalonicenses 3,5, mais um texto, Paulo nos ensina a orar para que o nosso próximo mantenha-se perseverante na fé. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança que vem de Cristo. Muitas vezes no nosso GR a gente tem um irmão que está cambaleando na fé. E nós podemos orar para que ele seja perseverante na fé. Aqui não faltam motivos para nós orarmos por algum membro do nosso GR, para nós orarmos por um irmão da fé, pelo nosso esposo, pela nossa família. Tem um motivo aí no telão, repetir aí, ó. Podemos orar para que sejam cheios do amor de Cristo, para que tenham sabedoria espiritual, para que sejam cheios de alegria e paz, para que sejam perseverantes na fé. Há muito poder, gente, na oração. Essa oração individual, a oração que a gente faz no nosso quarto, por exemplo, há muito poder nessa oração. Mas sabia que há muito mais poder quando nós fazemos essa oração juntos, junto de outra pessoa, em comunidade? Há muito poder nesse tipo de oração. Nós estamos podendo fazer isso aqui, todo domingo de manhã. De 6 às 7h30 da manhã, tem um grupo orando por essa igreja, orando por cada um de vocês, orando por essa campanha, orando pela nossa nação, de 6 às 7h30 da manhã. Agora, dia 21 de outubro, na sexta-feira, numa sexta, de 22 horas, 10 horas da noite até 6 horas da manhã, vamos ter uma vigília de oração aqui na igreja. Então você já se programa, já coloca aí na sua agenda aí, do dia 21 ao dia 22. Vamos poder fazer uma oração junto, em comunidade com outros irmãos. Isso acontecia com a igreja primitiva. Lá em Atos capítulo 1, nós vemos essa igreja, não foi reunida por 8 horas em oração, mas a Bíblia diz que foram 10 dias juntos, no cenáculo, em uma casa, em oração, para que a missão que Deus deu para eles seja cumprida, e até os confins da terra, mas tinha que esperar o Espírito Santo. E no final desses 10 dias acontece o que está lá em Atos capítulo 2, o dia de Pentecostes. Eles são cheios do poder do Espírito Santo, ao final daqueles 10 dias. Eles estavam juntos em oração. Por isso até eu te desafio a fazer isso com o teu GR. Você pode pegar um encontro do seu GR e dizer assim: hoje vamos só orar uns pelos outros, para que nós possamos nos encorajar na fé, para que nós possamos crescer espiritualmente. E um outro ponto que nós podemos promover crescimento mútuo é admitindo os nossos próprios erros. Quando nós admitimos os nossos erros, nós construímos um espírito de comunidade, de intimidade, de relacionamento, de vulnerabilidade. Efésios 4, 25, Paulo diz assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Semana passada o Dário esteve aqui e falou um pouco mais sobre vulnerabilidade. E ele trouxe um testemunho aqui em vídeo da Elaine, esposa do Carlos. E ali naquele testemunho nós podemos ver o quanto Elaine cresceu espiritualmente através da vulnerabilidade dos outros.
ela não queria nem pisar num grupo de relacionamento. E quando ela vai no GR, que ela vê os membros sendo vulneráveis, sendo humildes, admitindo seus próprios erros, inclusive os líderes, ela se sentiu à vontade. E ela pôde ser vulnerável também. E ela pôde se abrir. E ali ela participou de um GR. E ali ela se sentiu inserida ali na comunidade. A vulnerabilidade dos outros permitiu que isso acontecesse. Que através da vulnerabilidade dos outros, houvesse crescimento espiritual na vida dela. E assim ela fosse aperfeiçoada em Cristo. Isso ocorre todas as segundas-feiras aqui, no Celebrando Restauração. Aqui no CR nós temos uma máxima que diz que a doença sai pela boca e a cura entra pelo ouvido. É no momento que eu me torno vulnerável, a doença sai pela boca. Agora, ela só consegue sair se antes nós sairmos da negação. Se nós admitirmos nossos erros, a nossa culpa, ao abrir nossa boca, aí sim acontece a cura. Cura emocional. É o que Tiago fala lá no capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Aqui ele não está dizendo para ir ao sacerdote, aqui ele não está dizendo para ir ao pastor, ao conselheiro, ao confidente, nem mesmo ele está dizendo para confessar somente a Deus, mas ele diz uns aos outros. E o texto ainda completa: confessem uns aos outros para serem curados. E aqui nós lidamos com as cicatrizes emocionais, com as marcas, com as feridas são saradas. Deus, Ele sabe de tudo da nossa vida, gente, mas nós precisamos abrir a boca e falar. Admitir para o próprio Deus e admitir para o nosso próximo. Isso aqui não é invenção minha, isso não é invenção da IBC, isso não é uma invenção do Celebrando Restauração. Isso aqui está na Bíblia. É o que a Bíblia diz: confessem seus pecados uns aos outros, uns para os outros, para serem curados. É lógico que você não precisa contar para todo mundo. Você vai sair agora espalhando aos quatro ventos. Não é isso. Nós, inclusive, recomendamos que você nem faça assim. Não conte para todo mundo. Mas você precisa contar para alguém, isso precisa sair de você. É num grupo de apoio, onde uma das regras maiores, a regra maior do grupo de apoio é sigilo e anonimato do CR. É um grupo menor de pessoas do seu GR, pessoas que você confia. Ou ainda para um parceiro espiritual, que a gente chama aqui até de prestador de contas. Alguém que possa orar com você, alguém que possa orar por você, alguém que possa fazer lá o ponto 2, orar por você para que você cresça espiritualmente, para que você amadureça, para que você se aperfeiçoe em Cristo. Quando nós admitimos os nossos erros, nós podemos experimentar um novo começo. E aqui Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos uma nova chance. Deus, Ele é misericordioso, é isso que a palavra de Deus diz, Ele é misericordioso. Deus, Ele remove a culpa. Deus faz brotar no coração perdão, no seu e das pessoas que estão ao seu redor. Deus faz com que você se levante, faz com que você saia do fundo do poço e Ele te dá uma nova chance. Ao admitir os próprios erros, nós recebemos de Deus o poder para mudar. Tiago 4:10 diz: humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Se você admitir sua dependência de Deus, é Deus que vai exaltá-lo. E note que a Bíblia não diz que Ele vai te repreender, que Ele vai te julgar, que Ele vai te envergonhar, que Ele vai te rebaixar. Não é isso. Quando nós admitimos nossa culpa, Deus, Ele nos dá honra, Deus nos exalta. É quando nós nos tornamos vulneráveis, é quando nós nos tornamos fracos, é que somos fortes. Isso é paradoxal. Eu preciso me tornar fraco para ser forte? Como assim? Que coisa contraditória é essa? Mas é porque é no momento que eu me torno fraco, que o poder de Deus atua em mim. E não é a minha força, mas é a força de Deus que me levanta. E aí eu me faço forte, amém?
Não vem de nós esse poder vem de Deus. Mas eu preciso me humilhar, eu preciso admitir os meus erros. Quando eu admito meus próprios erros, eu consigo alcançar uma comunhão profunda. 1 João 1,7 diz: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Quando nós andamos na escuridão, não dá para enxergar nada. Porém, quando estamos na luz, aí sim, conseguimos enxergar. Não dá para esconder mais nada na luz. E as pessoas, elas gostam de conviver com pessoas honestas. Eu gosto de conviver com pessoas autênticas e honestas. É lógico que as outras pessoas também gostam de conviver com pessoas assim. Então, se a sua vida está um caos, se a sua vida está uma bagunça, Deus te trouxe aqui justamente para te restaurar. Agora você precisa ser honesto. E é por isso que aqui nós incentivamos a você procurar ajuda, procure um grupo de relacionamento, se conecte com outras pessoas, viva relacionamento, viva juntos, para que você possa abrir a sua boca e experimentar o mover de Deus na sua vida. Tem uma frase que nós dizemos aqui, uma frase que é muito famosa: sozinho, está fraco. Sozinho, foi fraco de novo. Sozinho, agora eu gostei. Sozinho não pode. Procure alguém para se abrir, deixe de ser encorajado. Ao mesmo tempo, encoraje alguém. Esteja disposto a ajudar o outro. Agora sim, você não vai chegar para a pessoa e vai ser o Espírito Santo na vida dela, não. Você vai ajudar ela a buscar o Espírito Santo. Você não vai chegar para a pessoa e dar as respostas, dizer: é o seguinte, você vai fazer assim, assim, assado, faça do jeito que eu estou dizendo. Não. Você vai direcionar ela para a palavra de Deus, para que ela encontre em Deus as respostas. Você está ali como um apoio, como um ajudador. Romanos 1,12, Paulo fala: quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé, e também quero ser encorajados por sua fé. Se o apóstolo Paulo, gente, reconhecia a necessidade de ser encorajado, de viver esse tipo de relacionamento, imagina eu e você, gente. Nós precisamos disso. Precisamos encorajar o outro, para ser encorajado pelo outro também. E aqui eu já estou encerrando, a banda pode subir. Como falei lá no começo, o versículo disse isso: Deus nos predestinou para sermos cada vez mais parecidos com o caráter de Jesus. Esse é o plano maior. Pode ser que você saia daqui e esqueça tudo que eu disse, mas lembre pelo menos disso. Deus me predestinou para ser mais parecido com Jesus. E eu preciso crescer e me aperfeiçoar em Cristo. Buscar ter cada vez mais o caráter de Cristo. Buscar ser cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o plano maior. Pai, mãe, você que está aqui, encoraje os seus filhos. Os ajude a serem mais parecidos com Jesus. Se os seus planos para eles vai passar num grande vestibular, meu filho vai para o ITA, para o IME, meu filho vai fazer medicina, vai fazer direito, engenharia. Amém. Incentive os estudos, incentive eles a estudar. Só que antes disso, invista no crescimento espiritual dos seus filhos. Essa vai ser a primeira parte. Antes de investir no futuro deles, invista hoje no presente, no crescimento espiritual dos seus filhos. Marido, mulher, antes do bem bom, antes das brigas, antes das cobranças, porque você isso, aquilo, invista na vida espiritual do seu esposo, invista na vida espiritual da sua esposa. Ao invés de fazê-la mais parecida com você, a faça mais parecida com Jesus. Porque no momento que os dois, o marido e a mulher, se aproximam de Jesus, aí começa a caminhada se torna mais fácil. Porque nós caminhamos com Jesus, Jesus faz parte do relacionamento. Líder de GR, você que facilita o GR, que lidera, que está aqui, invista na vida espiritual de pessoas do seu GR. Vamos deixar aquelas conversas banais no GR que não levam a nada. Foque em Jesus Cristo.
Fale de Jesus, faça com que as pessoas do seu grupo de relacionamento se apaixonem por Jesus, para que tenham um caráter cada vez mais parecido com Jesus. Igreja, todos nós que estamos aqui, Deus nos manda viver em comunidade, que cada um de nós possamos ser um instrumento de Deus para o crescimento do outro, que possamos fazer esses pontos que nós dissemos aqui. Reconhecer o valor uns dos outros, reconhecer e verbalizar esse valor, orar pelo crescimento uns dos outros, admitir os nossos próprios erros, e encorajar o nosso próximo na fé, ser um parceiro espiritual na vida do próximo. Nós faremos isso hoje, nós faremos isso amanhã, nós faremos isso até a volta de Jesus, amém? É isso que nós iremos fazer, porque é um processo. A santificação é um processo, independente do que aconteça na sua vida amanhã, independente dos resultados da eleição, que nós iremos saber daqui a pouco, independente disso tudo, o plano de Deus para nós não muda, o meu papel não muda, o seu papel não muda. Lá em 2 Coríntios 5, Paulo fala que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós somos embaixadores do seu reino aqui na terra. E aqui nesse reino nós temos uma missão que ela não vai mudar. Amar a Deus, buscando sempre o crescimento espiritual, para nos parecermos cada vez mais com Cristo. Amar uns aos outros, vivendo um relacionamento independente da classe social, independente de cor, independente de religião, independente do partido que vota. Amar uns aos outros. E proclamar o nome de Jesus, porque foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para proclamar o nome de Jesus. Nós fomos chamados para proclamar o Evangelho das Boas Novas. Amém? Que essa possa ser a nossa missão aqui na terra. É uma mensagem muito mais de encorajamento para nós, enquanto cristãos que estamos aqui. Mas eu não posso sair daqui sem perguntar para você, que ainda não conhece a esse Cristo, mas que nós aprendemos aqui, que é o Cristo que te aceita, é o Cristo que dá atenção a você, é o Cristo que te abraça, é o Cristo que cuida de você. Você não precisa se preparar para aceitar Jesus, porque quem vai efetuar a mudança na sua vida é Jesus. Então, se por acaso aqui ou na internet, se tem alguém que diz, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador, basta você acenar com a sua mão, que alguém vai encostar em você e vai dar um abraço bem forte. Glória a Deus! E a igreja de Jesus se faz presente através do abraço, porque esse abraço não é um abraço de uma pessoa, é um abraço de Jesus na vida desse irmão. Então, se você aqui, se tem mais alguém aqui que diz, eu preciso aceitar Jesus, porque eu preciso mudar algo na minha vida e que eu não tenho forças para mudar, então, Ele está te dando essa oportunidade. Ele está te dando essa oportunidade, amém? Glória a Deus. Vamos orar então. Deus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por esse domingo. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor tem nos falado, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Que possamos cada vez mais Te buscar, Senhor Deus. Que possamos cada vez mais ser parecidos contigo, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa essa comunidade, Pai. Para que seja uma comunidade cada vez mais parecida com Jesus. Para que as pessoas, ao olharem, Deus, para os membros aqui que estão aqui presentes, Senhor Deus, possam ver Jesus, ó Pai. Para que possamos proclamar o nome de Jesus, Pai. Abençoe cada um que está aqui, inclusive no regresso para casa, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.